Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Assim, com estas palavras, o salmista nos convida ao louvor do nome e da glória do Senhor nesta manhã. Reunidos, somos convidados a cantar e jubilar ao Senhor. Vamos, nesta hora, meus irmãos, louvar o nome do Senhor. Sejamos, então, conduzidos em louvor. Abrão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abrão, louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação que vem da cruz. No que meu Deus jurou, humilde confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Oremos. Louvado seja, ó Deus, para todo sempre o teu nome, porque apenas tu, Senhor, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tu mereces, Senhor Deus, o perfeito louvor, que expresse a gratidão dos nossos lábios por todo o bem que nos tem feito e por todo o cuidado que tens dispensado a nós.
Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és bom, porque Tu és santo, porque Tu és puro, Tu és perfeito. E agora, ó Deus, neste momento reunidos em Teu nome, nós te rogamos, Pai, que Tu sejas servido do nosso louvor e da nossa adoração, que eles Te sejam agradáveis, ó Deus, nesta hora. Também, ó Deus, te rogamos que nesta hora, Senhor, as nossas súplicas, as nossas preces, as nossas orações, elas possam encontrar virtudes diante do Senhor. Ouve-nos, atende-nos, cuida de nós e dá-nos a Tua paz. Nós te oramos, Santo Deus, confiados no nome e no poder do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o salmista no Salmo de número 143, a partir do versículo 1, nos diz: atende, Senhor, a minha oração e dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a Tua fidelidade, segundo a Tua justiça, não entres em juízo com Teu servo. Porque à Tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o meu coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os Teus feitos e considero nas obras das Tuas mãos. A Ti levanto as mãos, a minha alma anseia por Ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a Tua face, para que eu não me torne como os que baixam uma cova. Faze-me ouvir pela manhã da Tua graça, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a Ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guie-me o Teu bom Espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome. Por amor da Tua justiça, tira da tribulação a minha alma, e por Tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou Teu servo. Até aí a palavra do Senhor. Confiados, meus irmãos, nas promessas do Senhor e fundamentados no que nos diz o salmista, nós vamos orar silenciosamente alguns instantes, clamando ao Senhor perdão, misericórdia e graça para as nossas vidas. Oremos em silêncio por alguns instantes.
tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. Cristo Jesus, conduze-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Compadece-te, ó Deus, de nós, e tende piedade e misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os erros que cometemos, as falhas da nossa vida, aqueles, ó Deus, que muitas vezes, ainda que não intencionalmente, acabamos, Senhor, por cometer. Continua, ó Pai, a ter misericórdia da nossa vida. Concede-nos, ó Deus, o teu perdão. E também, Santo Deus, tem misericórdia daqueles que sofrem, dos que choram, dos tristes, dos enlutados, dos enfermos, e todos aqueles, ó Deus, que estão vivendo momentos peculiares nas suas vidas, momentos de dor e sofrimento. Alcança-os, ó Deus, agora, dando refrigério, alívio e paz aos seus corações. Atende, ó Deus, as nossas orações. É o que te pedimos e pelo que te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o momento é oportuno para ofertarmos na casa do Senhor, para que possamos devolver ao Senhor a parte do muito que recebemos das suas mãos, de demonstrar ao Senhor a nossa gratidão pelo seu cuidado, por Ele estar sendo na nossa vida o Senhor, que é o nosso pastor e que não permite que nada nos falte. Nós vamos louvar ao Senhor nesta hora, e você é informado aí sobre a conta, o número da conta da igreja está aí para você agora na nossa tela, através da qual você pode
fazer a sua oferta ao Senhor para a manutenção e para o sustento da obra do Senhor aqui neste lugar. Louvemos ao Senhor enquanto cantamos, teremos a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente pertencer ao meu Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, ó Jesus, sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre, ó Jesus, sou todo teu. Não sou meu, pois fui remido quando o sangue derramou. Confiei na sua graça e minha alma resgatou. Não sou meu, oh, não sou meu, ó Jesus, sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre, ó Jesus, sou todo teu. Não sou meu, a ti confio tudo quanto chamo meu, tudo em tuas mãos entrego, meu Senhor, sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu, ó Jesus, sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre, ó Jesus, sou todo teu. Não sou meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor, da vaidade, da soberba, vem livrar-me, ó Salvador. Não sou meu, ó, não sou meu, ó Jesus, sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre, ó Jesus, sou todo teu. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto da palavra do Senhor, no Evangelho, conforme o relato de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 2 até o versículo 8. Marcos, capítulo 9, versículo 2 até o versículo 8, a palavra do Senhor nos diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi.
e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra aqui lida nesse instante. E te pedimos, Senhor Deus, que divinamente nos inspire e fale ao coração de todos nós, para que por intermédio dela sejamos todos edificados para a glória do teu nome. Atende, Pai, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. Um episódio da transfiguração do Senhor, um acontecimento marcante para a vida daqueles Pedro, Tiago e João, 3 dos seus apóstolos mais chegados, que tiveram o privilégio de contemplar este momento ímpar da vida do Salvador Jesus. Ali, Jesus é visto ao lado de Elias e de Moisés. Moisés, o expoente da lei, a letra tão valorizada, a palavra de Deus então recebida pelo seu povo da antiga aliança. Elias representa a profecia, porque não um dos maiores dos profetas. E estes são vistos ali transfigurados ao lado de Jesus naquela visão gloriosa. É importante, meus irmãos, perceber ali o corpo transfigurado de Jesus, ou numa tradução mais literal, transformado, ali agora envolto em glória, em esplendor, repete aquele acontecimento, o feito do Sinai. No momento em que Moisés contempla a glória de Deus, sobe à presença de Deus e desce do monte então reluzente. Mas Jesus aqui agora repete aquele momento por estar ele também presente ali no monte. Mas ele é visto ao lado destas duas peças importantes, desses dois personagens de extrema importância e relevância na palavra de Deus, Moisés e Elias. Ou seja, ali Jesus está ao lado da lei e da profecia. Jesus concentra nele a imagem da lei e da profecia. Moisés e Elias, ladeando Jesus naquele momento, apontam que é para uma aprovação da lei e para um anúncio profético, tudo agora concentrado na pessoa de Jesus, porque num determinado momento as pessoas de Moisés e Elias já não estão mais ali presentes. A lei do Antigo Testamento, a profecia aprovam Jesus e apontam para Jesus. Toda a lei termina em Cristo. E toda a profecia aponta para Cristo. O apóstolo Paulo vai nos dizer que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. A justiça que nos é dada pela fé no Filho de Deus. Moisés, transfigurado no monte, agora é superado por Jesus. Elias, o expoente da profecia, aqui também é superado por Jesus. Elias se destaca também por ser aquele profeta que venceu, que não foi subjugado pela morte. Elias se destaca entre os profetas
como aquele que ascendeu ao céu sem ter experimentado a morte. Mas Jesus, muito mais do que subjugar a morte, Jesus é aquele que vence a morte. É aquele que, ao contrário de Elias, morreu e venceu a morte, e agora, vitorioso sobre a morte, ele é assunto ao céu. Mas é importante, meus irmãos, perceber, Jesus tinha a intenção de orar naquele monte, leva para lá 3 dos seus discípulos mais chegados, seus apóstolos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e lá ele é transfigurado, de maneira que nós percebemos, meus irmãos, que a transfiguração de Jesus, ela flui naturalmente da espiritualidade de Jesus. Jesus é transfigurado no momento em que ele busca a comunhão do Pai na oração. Ele que tem uma altíssima, uma elevada espiritualidade. Nesta espiritualidade experimenta Jesus, então, este evento da sua transfiguração. E a transfiguração de Jesus, contemplada ali pelos seus apóstolos, contemplada ali por aqueles que estão perto, aponta para a futura glória ou a futura glorificação de todos nós, servos e servas do Senhor Jesus, para a futura glorificação que teremos todos nós, os remidos do Senhor, aqueles que foram comprados com o preço do sangue de Jesus na cruz. Primeiro, a transfiguração de Jesus, depois a de todos nós. Naquele momento, naquele precioso momento, como diz a palavra de Deus, quando o corruptível será revestido do incorruptível, quando definitivamente será anunciada a vitória da vida sobre a morte, quando aqueles por quem Jesus deu a sua vida terão os seus corpos transformados. Naquilo também nos lembrando as palavras de Paulo, quando escreve aos crentes de Tessalônica: os que morreram crendo no Senhor ressuscitarão primeiro e irão à nossa frente, depois nós, os que estivermos vivos, com os nossos corpos transformados. De maneira que a transformação do corpo de Jesus, ou a transfiguração de Jesus, é um prenúncio da nossa própria transfiguração, da transformação do nosso corpo mortal, que será revestido do que é imortal. E nós haveremos de nos encontrar com o Senhor em glória. A transfiguração de Jesus aponta para a glória futura dos que estão em Cristo Jesus, aqueles que Jesus comprou com o seu sangue. Algo maravilhoso, algo tremendo, algo contemplado por Pedro com grande entusiasmo. E Pedro olha então para Jesus meio que extasiado, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Pedro relembra daquele feito, dos acontecimentos lá do Sinai, e ele quer reproduzir aquilo ali novamente. Ele vai dizer então a Jesus naquela hora: mestre, é bom estarmos aqui, que ambiente saudável, que momento agradável, que tempo especial este. Eu tenho uma sugestão: façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Eu não preciso nem de uma tenda que me abrigue, é tão bom estar aqui. Eu não preciso de conforto nenhum, porque é bom demais. Para mim é suficiente contemplar esta glória que os meus olhos agora veem, que aponta para o futuro meu e dos meus irmãos. Jesus repreende a Pedro naquele momento. E Jesus diz a Pedro: é preciso descer, é preciso voltar. Meus irmãos, é muito importante na vida de todo crente, na vida de todo servo de Deus, ter experiências, viver experiências espirituais, viver momentos de profunda glorificação,
momentos de entusiasmo e alegria, testemunhar acontecimentos espirituais, ter experiências de salvação, de vida eterna, de manifestações gloriosas do Senhor, de contemplar a glória de Deus, momentos tão lindos quanto aquele que Pedro, Tiago e João experimentaram naquele momento. É maravilhoso ver o poder de Deus se manifestando no meio da igreja de maneira tremenda, de maneira especial, ver o Espírito de Deus agindo de maneira extraordinária no meio da igreja. Mas chega o momento, meus irmãos, que é preciso descer do monte e voltar, encarar a vida novamente como ela é, descer do monte da contemplação e encarar os desafios que nos aguardam na planície, descer do monte da contemplação, do ápice da espiritualidade, das experiências com Deus, e colocar os pés no chão novamente. É importante, meus irmãos, descer do monte. Descer do monte também significa não limitar a nossa espiritualidade a uma experiência única. É preciso descer do monte para não vivermos uma vida inteira fundamentados em uma única e exclusiva experiência espiritual com Deus. Muitas vezes nós vivemos uma vida inteira na igreja, na comunhão da igreja, passamos anos, sejam lá quantos forem, 10, 20, 30, 50, seja lá quantos anos forem, repetindo a mesma experiência, fundamentados na mesma experiência. O fato muitas vezes de termos anos, 50, sei lá quantos anos de vida na igreja, não significa que todos esses anos sejam anos de experiência com Deus. São anos em que nós repetimos a mesma experiência. São 20, 30, sejam lá quantos anos, experimentando, vivenciando a mesma experiência, o mesmo momento com Deus. Muitas vezes nós queremos associar, como funcionários de uma empresa, os nossos anos de igreja a anos de casa e anos de experiência. E aí dizemos: olha, tenho 50 anos de experiência nesta igreja. Não, você tem a mesma experiência repetida por 50 anos. Porque não conseguiu descer do monte, porque não conseguiu se desvincular daquela experiência primeira espiritual que você teve, algo tão maravilhoso, uma contemplação tão tremenda, algo tão profundo. Mas é preciso descer do monte para que você tenha outras experiências com Deus. Aquele Deus que fala, que olha para nós e diz: vocês estão admirados com as obras que tenho feito? Pois aquele que crê, obras ainda maiores fará. É preciso descer do monte e experimentar de Deus todos os dias. É preciso coragem para descer do monte e deixar lá o Cristo transfigurado, para ter a experiência da cruz, não apenas do crucificado, mas do ressuscitado, que é uma contemplação, que é algo muito mais relevante, muito mais belo, muito mais significativo. Se eles não descessem do monte, eles não teriam a experiência do ressuscitado. A nossa relação com Deus não pode ser apenas contemplativa. Nós não podemos limitar a nossa vida com Deus a uma única experiência,
a um único evento espiritual. É preciso descer do monte e colocar os pés no chão. É preciso descer do monte e encarar a realidade da vida. É preciso descer do monte e, mais do que colocar os pés, é colocar os joelhos no chão, para podermos ter experiências com Deus, assim como teve Jesus. Experiências que possam fluir naturalmente da nossa espiritualidade. Descer do monte, mais do que os pés, colocar os joelhos no chão, para ouvir a voz de Deus a falar ao nosso coração, para ampliar o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Pai, que nos oferece salvação em Jesus. Coragem para descer do monte, porque apenas haverá de experimentar a glória futura, a transformação ou a transfiguração, no exemplo de Jesus, aqueles que descerem do monte. Deus quer que mais do que você fique no monte contemplando o Cristo glorificado, o Cristo transfigurado, Ele quer que vocês tenham essa mesma experiência de transfiguração, de transformação, de glorificação do seu corpo mortal. A experiência é reservada para todos os remidos do Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e, sobretudo, nos encoraje a descer do monte. Nos encoraje a descer do monte. E que, descendo do monte, coloquemos nossos joelhos no chão, para que possamos ativar a nossa espiritualidade, para que tenhamos uma relação natural de espiritualidade, de relação com Deus, para que sejamos mais do que aqueles que contemplam o Cristo transfigurado, sejamos homens e mulheres que experimentem na nossa vida a glorificação que nos é ofertada por Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta hora.
Vamos orar ao Senhor nesse instante, clamando ao Senhor que nos abençoe nesta semana que está começando, tão intensamente quanto nos abençoou na semana que se finda. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele dê paz ao nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos pela Tua paz, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo presente aqui entre nós, te agradecemos pelas experiências, Santo Deus, que temos tido contigo, experiências no Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Permita-nos, ó Deus, que quantos anos tenhamos no Evangelho e na Igreja, sejam todos eles anos de experiências contigo. Que possamos experimentar a cada dia um algo novo, um algo maior, um algo melhor, um algo maravilhoso da parte do Senhor para nós. Agora, ó Deus, abençoa-nos nesta semana que está começando, assim como o Senhor nos abençoou na semana que termina. Que tenhamos, ó Deus, ampliada e qualificada para melhor a nossa espiritualidade e as nossas experiências contigo. Que sejam experiências de comunhão plena e verdadeira. Atende-nos, Pai, nesta hora e dá-nos a Tua paz. Nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneça, agora e para todos sempre. Amém.